Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Cultura e meu amigo Dr. Jorge Barreto Xavier, Sr. Presidente Distrital do CDS-PP, Dr. Henrique Monteiro, Sr. Secretário de Estado Adjunto e Deputado, Dr. Luís Pimentel, Sr. Deputado João Prata, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sra. Vereadora e Srs. Vereadores, Srs. Membros das Comissões Políticas Distritais do CDS, PP e do PSD e Srs. Presidentes das Comissões Políticas Conselhias do CDS, do PP e do PSD, assim como respectivos membros dos demais órgãos de ambos os partidos, Srs. Deputados municipais, Presidentes Junta e membros das Assembleias de Freguesia, caras e caros companheiros, senhores convidados, comunicação social, saúde e agradeço a vossa presença nestas jornadas Mais Portugal, Investir Mais, um programa de estímulo ao investimento em 2015. Permitam-me que agradeça de um modo especial a presença do Dr. Jorge Barreto Xavier e lhe dê as boas-vindas em nome de todos os presentes. É com enorme satisfação que o temos entre nós e sabe como é de extraordinária importância o cargo que ocupa no Governo, pois a cultura e o turismo, duas potencialidades endógenas da nossa região, são de vital importância para o desenvolvimento destes nossos territórios de baixa densidade, mas de enormes potencialidades. Queremos contar consigo para diminuir as assimetrias que nos separam das regiões mais desenvolvidas do país. As jornadas a que estamos agora a assistir são organizadas em conjunto pelos partidos que sustentam o Governo, CDS, PP e PSD, partidos que, com as suas diferenças, mas que se apresentam numa coligação forte e unida, de modo a poder levar a bom porto os objetivos que traçaram para um bom governo de Portugal. Não podemos deixar que os portugueses esqueçam a situação caótica em que os nossos partidos encontraram as finanças públicas portuguesas quando o Governo tomou posse em 2011. É preciso realçar e lembrar tudo quanto foi feito pelo Governo de coligação desde essa data para que hoje sejamos um país respeitado e credível. Não podemos adormecer, nem nos podemos deixar iludir, pois apesar de no momento existir praticamente um empate técnico nas sondagens entre o PS e a nossa coligação, seria um erro enorme que durante este período, que decorre até às eleições, não exigíssemos de nós próprios um esforço adicional de comunicação e esclarecimento aos nossos concidadãos, para que possam ter uma efetiva percepção e consciência da necessidade que este Governo teve na implementação de políticas de austeridade bastante severas, mas indispensáveis à sobrevivência de Portugal enquanto país. Esta foi a primeira etapa do caminho que percorremos desde o início da governação, pois o PSD e o CDS assumiram o governo de Portugal num dos momentos mais dramáticos de que há memória da história do nosso país, num cenário de uma enorme debilidade económica e financeira. Fazendo a retrospectiva deste tempo, a maior parte de nós lembra-se certamente que de PEC em PEC estávamos numa situação de bancarrota iminente. Já quase não existia dinheiro para pagar salários e pensões e para garantir o funcionamento dos serviços da administração pública, situação tão humilhante para Portugal e para os portugueses. Todos se recordam, com certeza, que dias antes de ser obrigado pelo seu Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, a dizer qual a situação do país, Sócrates jurava categoricamente que havia dinheiro suficiente e que não existia necessidade de solicitar ajuda externa quando já toda a gente sabia qual era a nossa situação económico-financeira. O valor dos juros disparava para valores acima dos 10%, afirmando o próprio Ministro das Finanças que era insustentável pagar juros com valores acima de 7%. O desemprego aumentava, a economia não crescia, não havia investimento, não existia qualquer rigor nas finanças públicas, aumentando a cada dia a despesa pública. Assistíamos como nunca a negócios sem o mínimo de transparência, como é o exemplo das PPPs, com cláusulas blindadas que muito têm dificultado a sua renegociação e com encargos elevadíssimos para muitos anos e para algumas gerações de portugueses e sem qualquer risco para os investidores. As obras públicas não obedeciam a qualquer tipo de critério e, apesar do descalabro económico-financeiro do país, tinham como único objetivo fins meramente eleitoralistas. A crise económica que Portugal tem atravessado
tem dificultado enormemente a vida dos cidadãos portugueses ao longo do mandato que o PSD e o CDS receberam para tirar Portugal da grave crise económica em que se encontrava. Naturalmente, que isso provocou muitas dificuldades e constrangimentos a muitas famílias, incluindo as nossas, e que, em maior ou menor grau, todos sentimos os nossos bolsos com menos dinheiro no final de cada mês. Felizmente, Portugal é hoje um país credível economicamente e novamente respeitado pelos nossos parceiros europeus. Isto só foi possível, é verdade, com muito sofrimento do nosso povo, mas também com a enorme determinação do nosso Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, e o seu Governo. O ponto de partida foi de um país à beira da ruína, em que Sócrates nos tinha conduzido num caminho para um precipício tão profundo, do qual pensávamos que seria praticamente impossível sair, em que o desgoverno era tão grande que não havia qualquer esperança em que voltássemos a ser um país viável. O país encontrava-se sem liquidez, não tendo capacidade de resposta para pagar despesa e não encontrando sequer dinheiro para fazer face às necessidades essenciais. Num cenário tão catastrofista, seria difícil cumprir as metas estipuladas pelo memorando da Troika, subscrito em primeiro lugar pelo engenheiro Sócrates, de que, aliás, António Costa era o número 2, mas assinadas também com um grande sentido de responsabilidade pelos líderes do PSD e do CDS. Em 2011, encontramos um país com uma estagnação económica de mais de uma década, com o quarto maior crescimento da dívida pública do mundo, com uma dívida externa e um desemprego que triplicou entre 2000 e 2011. Incomparavelmente, estamos hoje num país melhor e num país com esperança. Esta situação dificílima, com uma dificuldade enorme em conseguir atingir os objetivos traçados, implicou uma responsabilidade ímpar, que poucos seriam capazes de assumir com a determinação e o pragmatismo do nosso Primeiro-Ministro e de ser capaz de alcançar os resultados que todos conhecemos. Caros amigos, os próximos tempos vão ser difíceis para os partidos da coligação. Os nossos partidos têm sido bastante incompreendidos pela atitude responsável que têm tido na governação de Portugal, dadas as enormes dificuldades que o nosso governo encontrou. Tal era o descalabro das contas públicas. O governo da coligação tudo fez e, felizmente, conseguiu reequilibrar as contas do país e voltar a colocá-lo numa situação mais confortável e passível de ser um país viável social e economicamente. Hoje, até António Costa diz que nós fazemos bem e que fazemos melhor. Provavelmente até ele irá votar em nós. Hoje o país encontra-se numa situação económica instável. Crescemos mais do que a média da União Europeia. Conseguimos taxas de juros com valores mínimos históricos. No Orçamento de Estado de 2015, os portugueses vislumbraram sinais de esperança, onde são evidentes os indícios de descompressão e em que aumentam os rendimentos das famílias. Este governo conseguiu resultados extraordinários. Se este governo tivesse dado ouvidos ao Partido Socialista, que no seu discurso falava era de perdão de dívida, renegociação, mais tempo para pagar a dívida, não teríamos com certeza alcançado estes resultados e não teríamos, como agora temos, a credibilidade dos nossos parceiros europeus. Sabemos também que muitas pessoas têm a memória curta e hoje já não se lembram que foi o Partido Socialista o responsável pelos sacrifícios que tiveram que ser pedidos aos portugueses. No entanto, é evidente que recuperámos a nossa autonomia e ultrapassámos a gravíssima crise que o PS ofereceu aos portugueses. Como já referi, foram anos muito difíceis em que o PSD e o CDS foram postos perante escolhas muito difíceis, mas também determinantes para salvaguardar um futuro sustentável para Portugal. Mas o Governo nunca hesitou em colocar acima de tudo os interesses de Portugal e dos portugueses. Nestes anos de emergência financeira, não se limitou a suster a tempestade do presente. Começou desde sempre a preparar o futuro. Peço, por isso, toda a vossa colaboração, empenho, bem como o vosso comprometimento na mensagem que temos que transmitir aos nossos familiares, amigos, conhecidos e colegas de trabalho. Portugal apresenta-se hoje um país incomensuravelmente melhor do que quando o nosso governo tomou posse, devido ao trabalho árduo e exigente que desenvolveu, é certo com muitos sacrifícios, mas em que os investidores nacionais e estrangeiros confiam um país com futuro. O PS tem uma máquina de comunicação
uma boa máquina de comunicação e vai querer fazer esquecer que foi ele que pediu auxílio à Troika e que foi o primeiro subscritor do memorando. Não podemos, por isso, adormecer e permitir que aconteça nova tragédia ao país. Vamos todos mobilizar a nossa vontade e a nossa ação para desde já construir o caminho da vitória da coligação PSD-CDS nas próximas eleições legislativas. Muito obrigado.